Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vanessa Molfron, fonoaudióloga, consultora de lactação, e aqui a gente conversa bastante sobre fotobiomodulação, que são os recursos de laser e LED, e como eles podem ajudar na prática fonoaudiológica e nos profissionais que atuam no universo materno e infantil. Nós estamos no nosso desafio do laser e hoje é a nossa aula 4, onde eu estou ensinando tudo sobre dores em amamentação. E isso é só o nosso aquecimento para uma grande aula que vai acontecer no dia 6, ao vivo, online, onde nós vamos falar sobre como o laser e o LED podem contribuir em todas essas causas de dores na amamentação que a gente tem visto nesses dias, certo? Hoje o nosso tema é infecção. Então, a gente já viu sobre os traumas mamilares, sobre as dermatoses mamárias, e quando essas dermatoses são causadas por infecções, o que será que a gente tem que pensar? Vem comigo. Então, começando aí a nossa aula 4 do Desafio do Laser, nós vamos falar sobre infecções. As infecções que também são causas aí, né, de algumas dermatoses mamárias, e elas podem ser virais, fúngicas e bacterianas. Dentre as infecções virais, a gente tem aí as infecções por herpes simples e também por herpes zoster, que dão aí, olha, um aspecto de pequenas pústulas, de pequenas lesões com crosta ao longo do mamilo. Quando essa lesão é causada por um herpes simples, pode haver transmissão neonatal durante a amamentação e as mães não devem amamentar do lado afetado. O leite ordenhado ele tem que ser descartado até a cicatrização das lesões, certo? Já quando tem o herpes zoster, a erupção ela geralmente começa perto da coluna vertebral, que é onde a gente tem a inervação intercostal que vem, né, que inerva a mama, e o herpes zoster normalmente é um vírus com muita afinidade, com muito tropismo ali pelo sistema nervoso. Então, por isso que pode acontecer de iniciar as lesões ali pela região da coluna vertebral e essas lesões migrarem aqui ao longo do dermatoma em direção à mama. A exposição a essas lesões pode gerar, inclusive, catapora nos bebês e não, né, principalmente porque eles não estão imunizados aí ao nascimento. Na maioria das situações, a herpes zoster ela deve ser tratada como uma herpes simples, principalmente porque a amamentação é suspensa, tá? No herpes simples, que é o mais comum, o que a gente tem aí como sintomatologia? Pequenas vesículas em um fundo eritematoso, ou seja, associado a uma vermelhidão ali da areola e uma dor, gente, bastante intensa, tá? O tratamento para o herpes não tem jeito, ele é medicamentoso, na maioria das vezes aí com o uso do aciclovir, e essa mulher ela precisa ser avaliada e diagnosticada por profissional médico e amamentação suspensa até que as lesões melhorem, tá? Outra causa muito comum de infecção que a gente tem na amamentação são as infecções fúngicas. E aí eu já vinha falando um pouco sobre isso, né? O quanto que a gente tudo tá descolorido, ele tá descamado, tem uma coisa que a gente não sabe explicar, não resolve nunca, uma dor enfisgada, o que que é? Candidíase. A candidíase existe, né? Pode haver realmente ali uma alteração nessa flora fúngica, uma descompensação, vamos dizer assim, um crescimento anormal de fungos, né, principalmente o Candida albicans, na região ali da mama, mas ela não é de cara a única causa, né, ou a mais comum para a gente dizer ali, sempre ter como primeira eleição um tratamento antifúngico. Normalmente, a gente tem aí alguns fatores que predispõem o aparecimento das infecções fúngicas. Por exemplo, uma predisposição individual, biológica ali, né, fisiológica do organismo, uma sintomatologia oral ou perineal, então, se eu já tenho uma candidíase oral se manifestando, uma candidíase vaginal, ou se o bebê já começa a apresentar sintomas na boquinha também, já pode ser um fator de risco ou até uma ajuda no diagnóstico diferencial. O uso recente de alguns antibióticos, então o uso de antibióticos, principalmente por tempo prolongado, ele altera a nossa microbiota, né, do organismo, então isso pode interferir também nessa harmonia que a gente tem ali entre fungos, bactérias, né, na nossa microbiota.
Uso de protetores de seio, porque favorecem ali a umidade local, e uso de chupetas e mamadeiras que podem servir também como um local para a proliferação do fungo, para espalhar aí, né, esses micro-organismos. Na candidíase, os principais sinais e sintomas são dor enfisgada no mamilo, mudança na coloração da mama, sensação de queimação ou de coceira e uma dor desproporcional ao tipo de lesão. Então, dói muito, incomoda muito, mas quando você olha, você fala assim, gente, mas não tem justificativa isso tudo aqui, né? Não justifica essa dor tão grande. O tratamento é medicamentoso. A gente tem recursos com a fotobiomodulação que podem potencializar ou que podem ser utilizados como primeira escolha, desde que aplicados pelo profissional que é o prescritor do tratamento, tá? Então não cabe ao consultor de amamentação falar, é candidíase, então eu vou usar as técnicas que a gente tem de fotobiomodulação, de terapia fotodinâmica. Se você não sabe o que é isso, você não pode faltar na aula de segunda-feira. Então, a gente fala, né, sobre o uso ali da terapia fotodinâmica, mas ela é sempre associada ao tratamento medicamentoso, tá bom? E o preventivo é manter a mama seca, tratar a mãe e o bebê concomitantemente. Porém, quando a gente investiga a literatura, existem poucas evidências para apoiar a hipótese de que Cândida, incluindo Cândida albicans, no leite materno ou no complexo areolo-papilar, causa os sinais e sintomas popularmente diagnosticados como candidíase mamária. Isso mesmo. As pesquisas mais recentes, algumas nem tão recentes assim, já tem até um tempo que isso vem sendo dito, vem sendo pesquisado, não conseguiram correlacionar aumento de fungo com sintomatologia apresentada, tá? Por quê? Porque esse fungo ele já é presente ali na microbiota local. E é difícil a gente ter exames, ter avaliações que quantifiquem o quanto esse fungo ele está realmente aumentado ou não. Então, olha só, não tem evidências de que os tratamentos antifúngicos eles sejam mais eficazes do que a passagem do tempo, gente, do que não fazer nada em mulheres com esses sintomas. Olha que coisa louca, né? O trabalho ele fala justamente sobre uma overdose de diagnóstico, né? O sobrediagnóstico que a gente tem de candidíase mamária, muito nessa ideia de que, opa, tem uma dor ali que a gente não sabe explicar, dor enfisgada, tá coçando, tá descamando, candidíase. Mas os trabalhos que se propuseram avaliar realmente a presença do fungo ali não encontraram essa correlação. Vamos conversando. Então, a cândida são comumente identificados no leite humano saudável e em microbiomas do complexo areolo-papilar. Outro trabalho falou: será que é uma condição médica sem evidência científica? E os dados dessa pesquisa, eu posso até deixar elas aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem, comentem aí. Eles mostraram que o papel desempenhado pelas leveduras na dor dos seios no mamilo, se tiver, é muito pequeno. E os resultados, em contrapartida, eles apoiaram que Staphylococcus, Streptococcus, né, são bactérias, são agentes responsáveis pelo caos. Então, na verdade, pode ser que a gente esteja tratando como fungo um componente, uma lesão, uma alteração que tem um componente aí bacteriano. Consequentemente, e seguindo as recomendações para nomenclatura de doenças infecciosas, esse artigo sugeriu que o termo candidíase mamária, ou sapinho, fosse evitado e substituído pelo termo mastite subaguda ou disbiose mamária. E fala que suaves de mamilo e amostras de biópsia de mamilo também foram coletadas nas mulheres participantes para confirmar esses resultados. Então, olha só, eu não vou colocar aqui, gente, os dados de estatísticos e tal, porque isso pesa, né, a aula, vocês podem ler o trabalho na íntegra, mas isso aqui, o que eu quero que vocês entendam? Boa parte dos diagnósticos de candidíase que nós temos não é candidíase. Não no sentido de que a candidíase é uma proliferação anormal ali do fungo cândida, principalmente Candida albicans, gerando coceira, ardência, fisgada, descamação da pele.
O que os artigos começaram a ver foi, opa, quando falam que é candidíase, não tem cândida, então o que que tem? O que que está causando isso? E alguns trabalhos começaram a mostrar que poderia ter um componente bacteriano nesses sintomas. Então, recentemente, pensando nessa mastite subaguda, tem sido feita a hipótese, né, ou melhor, já tem se chegado aí a uma lógica de que muitas vezes essa sintomatologia de dor enfisgada, né, de sensação de queimação, ela vem porque ocorre um estreitamento dos ductos mamários. Então, o que é isso? Esses trabalhos, eles têm falado que quando a gente tem um desequilíbrio na microbiota ali, né, na harmonia entre fungos, bactérias que estão ali na mama, isso pode gerar uma formação de um biofilme, que é como se fosse uma maçaroca de micro-organismos, vamos falar assim, dentro dos ductos mamários. E isso vai gerando um estreitamento do ducto, ou seja, eles vão fechando essa passagem e dificultando a saída do leite. Então, quando o leite precisa passar pelo trajeto ali para vir para o meio externo, mas esse túnel por onde ele passa está bem apertadinho, ele passa trazendo uma sintomatologia ali de fisgada, de queimação, porque pode gerar esses sintomas. O estreitamento ductal ele ainda está relacionado à distensão alveolar ou uma desbiose, ou seja, distendeu, né? Os meus alvéolos têm edema ali naquela região. Eu começo a apertar essas passagens e aí elas também ficam mais estreitinhas. Também é uma causa de estreitamento ductal, por exemplo, na pojadura, onde a gente tem ali congestão linfática, congestão vascular. O estreitamento ele pode ser levemente eritematoso se houver esse edema, se houver essa congestão linfática, mas ele não apresenta sintomas associados, tá? E aí, nesses casos, então, a gente fala assim, poxa, tem dor enfisgada, tem incômodo, tem aquela sensação ali estranha na amamentação, mas está tratando como candidíase, algo que às vezes não é excesso de fungo. É um desequilíbrio entre eles, tá? A conduta, gente, nesses casos de estreitamento ductal ou da mastite subaguda é a amamentação fisiológica e algumas medidas anti-inflamatórias. Aqui é um esqueminha do que acontece, que eu falei para vocês. Olha, a gente tem aqui uma passagem livre, né, na primeira imagem do leite e fungos, vírus, bactérias ali convivendo super bem. E a gente tem na segunda imagem uma alteração, uma desbiose, um desequilíbrio aí nessa harmonia entre eles que vai gerando esses pretinhos aí que são os biofilmes. E os biofilmes eles vão estreitando então esses ductos, tá? Da mesma forma que, olha só, na última imagem, um aumento da pressão, um aumento de edema também pode trazer esse estreitamento dos ductos, quase como se fosse ali o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque nesses casos a gente tem aí uma concentração maior de bactérias e pode trazer, como eu coloquei para vocês, né, um edema, uma desbiose, formação de bolhas lá no mamilo, né, principalmente, e até mesmo a mastite. Então, Vanessa, qual que é, né? Se a gente não sabe se é mastite, se é fungo, o que que faz? Normalmente, gente, o que a gente vê é que o tratamento com antifúngico, ele tem um componente anti-inflamatório ali potente. Então, ele acaba gerando um alívio temporário dos sintomas. E fica parecendo que é aquela candidíase de repetição. Melhora e para o remédio volta, melhora para o remédio volta. Então, o que que a gente tem hoje como conduta? Na literatura, a gente tem aí, por exemplo, sugestão de violeta genciana para tratamento da candidíase, nistatina, fluconazol. Só que a gente tem também alguns medicamentos tópicos, como por exemplo a Apnol, que é uma pomada que concentra corticoide, antibiótico e antifúngico, apresentando, ainda que anedoticamente, melhores respostas clínicas. E aí eu já vou de novo puxar a sardinha para o meu lado, dizendo que o uso das técnicas que a gente tem com a fotobiomodulação para tratamento de fungos, de bactérias e de alguns vírus
ela é muito universal. A gente não tem um protocolo se é fungo, um protocolo se é bactéria. Não, a gente tem um protocolo para micro-organismos, que pode potencializar muito esses casos também. Ainda que a gente tenha uma ressalva sobre os componentes internos dessas infecções, tá? Porque lá dentro, ó, a técnica que a gente usa, ela vai ter uma ação anti-inflamatória, mas não necessariamente micótica, né? Não sei se eu posso dizer isso, mas antifúngica ou bacteriana, bactericida. E aí, na ausência ali, né, nessa dúvida, o que normalmente é feito? Faz o tratamento como se fosse uma candidíase. Porém, se há recidiva dos sintomas ou ausência de melhora, esse desconforto ou esse conjunto aí de características deve ser tratado como uma mastite subaguda, tá? E como é feito esse tratamento? Primeiro, pensando em recuperar essa harmonia, né, entre o microbioma, então melhorar essa condição de desbiose, de desequilíbrio, e em alguns casos tratar com antibióticos também. A gente vai ver na aula de amanhã como a gente diferencia uma mastite subaguda que está ali quietinha, às vezes durando muito tempo, incomodando, mas que não cresce, não aparece com aquela característica de mastite que a gente está acostumado a ver, daquelas mastites que são inflamatórias, daquelas mastites que são bacterianas. Então, a gente tem hoje uma linha de raciocínio, que a gente vai ver amanhã com mais detalhe, de como ir diferenciando. Mas a mastite subaguda, muitas vezes, ela não traz aquela sensação de calafrio, de muito edema, de muita dor, de muito desconforto que a mastite inflamatória traz. Ela fica ali, ó, tô aqui, tem alguma coisa incomodando, mas a gente não tem realmente esse quadro muito agudo, tá? Mas é uma mastite, pode ser necessário o tratamento com anti-inflamatórios, com antibióticos, e em alguns casos são sugeridos também probióticos, tá? Então, nessa aula, o que eu queria especificamente era que vocês entendessem que a gente tem infecções virais na mama que apresentam lesões e que precisam ser tratadas. Nós temos infecções fúngicas, porém muito mais diagnosticadas aí do que realmente presentes na população, e que temos as infecções bacterianas que precisam ser levadas em consideração e, como eu falo, precisam estar no nosso radar aí quando a gente vai atender alguém com uma queixa de dor persistente, tá? Então, aquela paciente que chega para você e fala, ai, tem candidíase de repetição, a mãe tem fisgada, já fiz o laser aqui, já fiz não sei o que ali, nada funcionou. Atenção, pode não ser candidíase, tá bom? E amanhã a gente conversa então mais sobre as mastites. Lembrando que isso daqui foi a nossa quarta aula do aquecimento do desafio do laser. E eu te espero no dia 6, ao vivo, para a gente conversar sobre como a fotobiomodulação pode ajudar nesses casos também. E se você está acompanhando aí o nosso conteúdo, a gente vai ter um super quiz lá que pode te render até R$ 600 de desconto para entrar na minha próxima turma de laser e LED no cuidado materno infantil, certo? Então eu já te espero amanhã, já se inscreve no canal, se inscreve na aula, deixa seu like aqui que para mim é muito importante e coloca nos comentários aí se você tem alguma dúvida ou se você teve algum insight diferente com essa aula, tá bom? Beijos e até amanhã.